Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer momento, em qualquer horário que você esteja nos acompanhando, tá começando a temporada 2024 do nosso A Hora do Esporte, aqui no microfone forte da Rede Nacional de Notícias, sempre aquela resenha bacana, com personagens do esporte, com pessoas ligadas ao esporte, qualquer modalidade. Hoje, o bate-papo é com o meu amigo jornalista Alexandre Cardilho, pra gente falar, sabe do quê? Começou a temporada 2024 do futebol. Lembra que a gente estava falando ano passado? Teve Brasileiro, Palmeiras, reta final, Botafogo, Fluminense, vice-campeão mundial, tudo isso já é passado. Estamos vivendo a temporada 2024 e o que era férias já foi também pra galera. Teve Cruzeiro do Neymar, eu vou perguntar isso pro Cardilho o que ele achou, não sei nem se ele foi, acho que ele foi no Cruzeiro do Neymar, que ele é meio parça também, mas a verdade é que já estamos vivendo 2024, o Campeonato Paulista já tá rolando, a Série A2, Campeonato Paulista da Série A1 começa nesse final de semana, Carioca já começou, já teve até uma zebrinha, tal, Volta Redonda ontem empatou com o Fluminense, enfim, a bola tá rolando pelo Brasil, temos o novo técnico da seleção brasileira, tem bastante coisa pra gente falar nessa primeira resenha do ano, e eu tô recebendo aqui meu parceiraço grande Alexandre Cardilho, tudo tranquilo, Ale? Tudo bom. Feliz 2024. Valeu, Luciano Boa. Luiz, grande Luciano Luiz, um abraço pra você, pra todos aí da Hora do Esporte, microfone forte da Rede Nacional de Notícias. Começou, né? 2024 começou e a todo vapor. Você falava de técnico, né? Tem o Dorival, que está na seleção, o Thiago Carpini, que está no São Paulo, né? Então, algumas alterações aí nos comandos técnicos, mas vão ser aí, vai dar o que falar, viu? Gostou do Dorival, cara? Gostei, acho que é um nome legal, um nome importante. O trabalho que ele fez não só no São Paulo, né? Não, no Flamengo, por exemplo, na temporada 2022, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, um técnico já com uma bagagem muito forte, né? Um homem sério, um homem muito sério, um trabalhador mesmo, não que os outros não fossem, mas ele é um técnico que realmente nos últimos anos vem se destacando e acho que é um nome importante. Só ver como vai ser a dinâmica de trabalho na seleção, né? E ficou... Acho que dois pontos que a gente pode comentar, né? Primeiro, eu acompanhei os primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, desde da vitória contra a Bolívia lá em Belém do Pará, um belo jogo, goleada do Diniz, aí todo mundo olha, não sei o quê, aí já veio o Peru, o negócio já deu uma baixada e tal. Mas a verdade é que, enfim, não ornou, né? Como o pessoal diz no interior, né? Não deu liga. Não deu liga. Porque, o Diniz é ruim. Lógico que não é ruim. Porque ele ganhou a Libertadores? Não. Porque eu lembro bem do discurso do Diniz quando ele foi campeão da Libertadores. Ele falou, não venham me dizer agora que eu virei um técnico bom só porque acabou esse jogo agora, alguns instantes, eu fui campeão. O que eu pensava antes, eu continuo pensando agora, o que eu tinha de errado antes, eu continuo tendo, e não vai me fazer maior ou pior os títulos, mas a gente sabe que por mais que ele bata nessa tecla, o futebol é muito imediatista. Tanto é que a galera já começou a questionar. Não, o Diniz não é tudo isso. Mas por que não é tudo isso? Porque a seleção não estava ganhando. Aí quando ganhou, aí não, porque o Diniz é de clube. Até outro dia ele não era de nada, porque ele não ganhava nada. Aí ganhou o Carioca, falei, mas o Carioca também, mas ganhou do Flamengo, meteu goleada, 4 na final. Não, mas tudo bem. Aí ganhou a Libertadores. Falou, não, então ele é de clube, não é pra seleção. Enfim, a galera gosta de criticar. Eu acho que esse é um ponto que vale assim uma reflexão, que na verdade é a prova que futebol, a galera é absolutamente resultadista, mas é demais, cara. Tenho vários exemplos para você e o Diniz é um. E o outro, esse micaço do Ancelotti que, poxa... Não, Edinaldo batendo na tecla, tá tudo certo, meio do ano que vem, fez coletiva, apresentou o Diniz contrato de 1 ano. E aí o cara, na maior, vai lá, finalzinho do ano, depois do Natal, entre Natal e Ano Novo, dá uma coletiva lá pra alegria dos madridistas lá e fala, não, eu vou ficar. Não, mas você não ia pra seleção? Não. Vocês ouviram falando alguma vez que eu ia pra seleção? Cara, a nossa seleção já foi mais respeitada, hein, Ale? Muito, Luciano, muito. Isso aí cria uma falta de credibilidade. Porque, por exemplo, assim, você tocou um ponto importante do Carlo Ancelotti, né? Um técnico de tamanha grandeza, vitorioso. E o que é complicado é assim, né? Dá aquela impressão que o querido Edinaldo, né, falou assim, olha, vamos garantir aqui um pano de fundo, enquanto nós não temos ainda definitivamente um nome a ser
né, ratificado, ser cravado. E deu essa impressão, né, de colocar o Edinaldo. E você tocou num ponto importante. Em nenhum momento o italiano, né, o Carlo Ancelotti, falou: eu estou na seleção brasileira. Rumores aconteceram, né? Teve aquelas questões do mundo todo comentar, mas não assinou nada, não bateu martelo, não cravou absolutamente nada. E mais do que isso, toda vez que ele foi questionado, sim, ele disse que não tinha nada. Exatamente. E hoje o mundo está muito mais próximo, né? As fronteiras, elas, por conta da internet, elas diminuíram demais. Todas as vezes que eu busquei informação e que eu conversei com algum jornalista da Espanha, da Itália e tal, todos falavam assim: não, aqui ninguém comenta nada sobre isso. E aquilo me dava um negócio, eu falava: pô, não é possível, cara, não é possível. Porque também, se fosse notícia, eles dariam. Sim. Então, assim, foi só barrigada mesmo? Só barrigada. E é isso que coloca em xeque, né? Hoje em dia, né? Não estou falando na história. Hoje em dia, a credibilidade da Confederação Brasileira de Futebol. A gente não questiona a instituição, mas atualmente e recentemente a CBF vem fazendo uma série de situações que deixa o torcedor, nós da Crônica Esportiva, sabe, com aquela famosa pulga atrás da orelha. Porque como que eu posso anunciar um técnico que nem ele está sabendo, ou se está sabendo ouvi falar? Não, isso aí eu não posso... Isso aí não é um estelionato, cara? Não, assim, lógico, as devidas, pelo amor de Deus. As devidas proporções, sim. É que assim... É uma enganação, né? Eu acho que o que teve assim, não teve uma negativa, eu acho. Eu acho que não teve uma negativa, mas também não teve essa... Ele falou assim: não, eu vou ver. Bem, é possível. Que nem, por exemplo, você chegar pro cara e falar: pô, você não quer treinar a seleção brasileira? É lógico que todo mundo quer treinar a seleção brasileira. Mas aí o cara pensa: putz, eu tô treinando o Real Madrid. Aí eu preciso de sabão em pó vermelho com bolinha amarela. Os caras arrumam pra ele. Os caras dão um jeito. Aí... E ele treina todo dia, tem uma rotina. Tem uma estabilidade também. Tem uma estabilidade, pode implantar um esquema. Porque o negócio do Fernando Diniz... Eu acho o seguinte: por que deu certo no Fluminense? Porque deram um tempo para ele trabalhar. O Fluminense não foi campeão à toa. Quantos campeonatos o Fernando Diniz perdeu para o Fluminense ganhar um? Né? Então, assim, sabe, houve tempo. Agora a seleção se apresenta na quinta, treina 3, 4 dias, e aí depois vai jogar, os caras, é um esquema novo, os caras não absorvem. E mais do que isso ainda, Lê, eu acho que tem aquela coisa, porque a gente está aqui na Rede Nacional de Notícias, aí eu falo assim: Ale, vamos lá gravar o programa, tal, não sei o quê. Só que é o seguinte, você vai gravar hoje porque semana que vem eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Você já vai, então eu vou fazer qualquer coisa ali, entendeu? Sabe, eu não tô dizendo que jamais, mas assim, pros jogadores, tipo assim, por que eu vou pegar esse esquema, eu vou não sei o que lá, esse cara vai sair daqui a pouco. E outra coisa, Luciano, além disso, e você tocou num ponto importante, Fernando Diniz, a diferença é básica, né? O Fernando Diniz no Fluminense, como você falou, teve um tempo de trabalho muito grande, demorou um pouco para conseguir os resultados, mas conseguiu o Carioca, depois a Libertadores, que foi a grande cereja do bolo, mas ele convive diariamente com o seu grupo de atletas. Agora, a seleção brasileira, como você falou, reúne na sexta, vai jogar na terça, vai jogar na outra quinta da outra semana, acabou, depois de um mês eles vão se encontrar novamente. Então você não tem como criar uma estrutura de trabalho. Logicamente que a CBF hoje em dia, ela, ao falar que estava sendo cravado o Carlo Ancelotti, ela mentiu. Sinceramente, ela mentiu. Porque é o seguinte, Luciano, você não tem uma assinatura, você tem tá legal, como você falou, ele pode até ter tido uma ligação lá, tipo, você gostaria? É bacana dirigir a seleção. Gostaria? Isso, é bacana. Quem não gostaria? Mas só que cadê o documento, cadê o contrato? Dá muito a entender assim, olha, torcedor brasileiro, nós estamos colocando aqui um Carlo Ancelotti, certo? Na seleção que ainda detém o maior número de títulos em nível de Copa do Mundo, mas para a gente dar uma, como você falou, você usou a palavra certa, dar uma barrigada, né? Empurrar com a barriga para dizer, quando chegar a hora, e aí? A gente vai inventar outra coisa. E aí o Dorival mesmo na coletiva de apresentação dele falou assim, não foi um convite, foi um chamado, né? Porque realmente com a negativa em definitivo do Carlo Ancelotti renovando com o Real Madrid, obviamente que a bola da vez no mercado aqui, buscando títulos mais recentes, foi o Dorival. Mas você concorda que se o Brasil tivesse liderando as eliminatórias
e bem pra caramba com o Fernando Diniz, era muito mais fácil falar, não, o Fernando Diniz continua. Ia permanecer. Com toda certeza. Hoje o Brasil é 6º lugar nas eliminatórias, ainda classificaria, obviamente que só uma hecatombe, uma hecatombe o Brasil não classificar. Até porque a gente tem jogadores de muita qualidade. Agora, de 10 seleções, vão 7, né? A 7ª vai para repescagem. Pelo amor de Deus, não tem como. Então, assim, mas se ele tivesse em 2º, 3º, não, vamos manter o trabalho dele. Sim. Agora, 6º lugar, aí já acendeu aquela luz, né, vermelha dentro daquela penumbra que está a seleção brasileira hoje. Quando eu falo penumbra, eu falo inclusive nos meandros da CBF. Não tem como você desassociar, sabe, Luciano, que tá a bola e a CBF. Porque a gente está cansado aqui de dizer o Dorival falou assim, olha, eu vou convocar quem tem o merecimento. Agora, nós já vimos aqui, em outras situações, em outras ocasiões, em outras vezes, muitos jogadores com alto poder de futebol, de convencimento, de merecimento, que não foi para a seleção brasileira. E aqui não vou nem citar nome, porque tem vários. Mas, por exemplo, um clamor popular aqui quando estava bem, o Dudu, por exemplo. O Dudu, em muitos momentos, no auge do Palmeiras, por que não? Ele jogou alguns jogos na seleção. Não, e se a gente puxar um pouco na história, não precisa nem muito longe, o Alex. Exatamente. O Marcelinho Carioca não jogou, o Neto nunca jogou Copa. Evair nunca jogou Copa. Então, assim, tem vários jogadores que, assim, não é só pro torcedor do clube que estava atuando, é para muita gente, né? Sim, e aí ainda mais no passado, onde, com todo respeito à safra de hoje, né? Aquela safra de antigamente era muito mais salutar, né? Muito mais de qualidade. Agora, então você pega uma seleção, uma instituição como a CBF, e ela começa a tapar buracos, né? Começa a falar, não, olha, eu tenho um técnico aqui, maior vencedor da história, agora vai assumir a partir do ano que vem, não assume. E, cara, aí o presidente sai da presidência, de repente volta. Isso também foi bacana. Sabe, sai, é destituído, volta ao comando da CBF, literalmente da noite pro dia. Foi feita uma canetada lá. E volta sem a certeza que vai permanecer, porque ainda é uma liminar, né? Uma liminar. E detalhe, Luciano, os presidentes anteriores também estão com a imagem completamente manchada. E eu vou te falar uma coisa, eu tô viajando com a seleção brasileira desde 2000. Você acompanha muito mais, né? Cara, é um universo muito legal. É muito legal. Eu gosto muito de acompanhar a seleção brasileira. Pelo significado que ela ainda tem para mim, mesmo que daquele início eu vejo um outro universo hoje de acompanhar a seleção brasileira e principalmente de ser acompanhado, porque antigamente, cara, eu também sou um cara privilegiado porque eu comecei com aquela seleção que tinha Roberto Carlos, que tinha Cafu, que tinha Emerson, que tinha Lúcio, que tinha Juan, aí que tinha Ronaldo, Rivaldo, Kaká, era uma coisa bacana, fenômeno, gaúcho e tal. E aí era muito legal. Os acessos eram diferentes. Cara, você saía da redação. Por exemplo, eu ia para a Granja Comaria, a gente ficava às vezes 15 dias na Granja Comaria, acompanhando a seleção, aquele processo de preparação, e eu falava assim, amanhã a minha pauta vai ser laterais, eu vou falar com o Roberto Carlos e com o Cafu. Eu saía com isso, aí você, outro repórter, falava, não, hoje eu vou falar com o Emerson. Por quê? Porque a gente conversava com todo mundo. Tinha uma coletiva no final do dia, às vezes do treinador, às vezes do capitão, mas a gente tinha acesso a todos os atletas. Tinha mais liberdade, né? Então, cara, hoje não. Hoje você sai e você fica esperando ali no grupo da CBF qual o jogador que vai falar. E a CBF fala, não, hoje quem vai falar é o Renan Lodge. E você vai ter que fazer uma pauta em cima do Renan Lodge. Não é uma crítica, porque isso acontece no mundo inteiro. As seleções também, agora acompanhando, né, Copa ao longo dessas últimas, chega também a seleção da Argentina, da Bélgica, da Alemanha, da Croácia. Não vou falar da Itália, que você vai ficar muito triste, porque também não tem ido para a Copa, mas aí não é culpa nossa. Duas que não vai. Mas é determinado antes, enfim, é uma nova realidade e tal. Mas eu sinto que perdeu um pouco, mas como brasileiro e aquele apaixonado por futebol, e por isso que eu sofri muito, e até escrevi isso nas minhas redes sociais, em relação até um texto bacana que eu botei na Rede Nacional, da importância que o Zagallo tinha,
além de um baita atleta, além de um baita técnico, mas ele tinha esse negócio do amor, patriotismo, né? E não é o patriotismo piegas, igual a gente agora, em volta à política, começaram a ter problemas, em volta não sei o quê. Não, o patriotismo mesmo de, cara, é a paixão nacional. Então, me soa tão mal. Por exemplo, eu recentemente, inclusive com o nosso companheiro Sidão, a gente esteve em Montevidéu para acompanhar Brasil e Uruguai. E aí, conversando ali no saguão com colegas jornalistas, né? A gente, aquele bate-papo, aquela resenha, e os caras falam assim, poxa, que triste que tá o Brasil hoje, né? Aí eu falo, caramba, a gente tem 5 Copas do Mundo, os caras têm 2, e olhe lá, o time dos caras numa crise danada, e os caras vêm falar que a gente tá, entendeu? Por quê? Porque eles estão vendo, cara, eles estão vendo essa situação. Isso que eu acho que a gente precisava resgatar, mudar, né? Resgatar, cara. Você sabe, Luciano, é muito importante isso que você falou de pessoas de outros países, né? Por exemplo, no Uruguai, onde você esteve lá com o Sidão. Dá aquela impressão, o sarrafo, né, do futebol brasileiro, nossa, era quase que intangível para nós, uruguaios, né? Vamos dizer assim, ou argentinos, ou chilenos. Só que agora está muito equiparado, né? Então você começou a citar os jogos do Brasil nas eliminatórias, obviamente tirando o jogo com a Bolívia, né? Que foi o mais tranquilo. Mesmo, a partir do Peru em diante, Peru nós ganhamos no final do jogo, depois, sabe, o jogo mesmo contra o Uruguai, que foi um belo jogo, principalmente para o povo uruguaio, né? Aquela vitória de 2-0. Agora, é importante destacar que o time do Brasil hoje, a seleção brasileira hoje, Luciano, ela é vista de uma forma assim, ainda com respeito, porém, o adversário fala assim, ó, dá para chegar, dá para beliscar ponto, dá para ganhar. E que antigamente, né, sabe, chegavam muito assim reativas, chegavam muito preocupadas. Hoje não, hoje você vê qualquer seleção, não só em âmbito de futebol da América do Sul, não. Você, com todo respeito, por exemplo, Bélgica, Croácia, certo, que foram as seleções que eliminaram o Brasil nas últimas Copas, 2018 e 2022, respectivamente. Cara, com todo respeito, antigamente a gente falava, pô, vamos jogar com a Bélgica ou com a Croácia, poxa, vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ganhar. Hoje em dia, cara, nós brasileiros já entramos com um certo receio, né? Poxa, como é que a seleção brasileira vai se portar em campo? É só a gente pensar que desde 2006 a gente sempre caiu nas quartas, né? Exceção a 2014, que era melhor ter caído nas quartas. Aquela semifinal era não ter chegar, né? Para não ter a semifinal de 7-1. Mas, cara, desde 2006, cara. Exatamente. Foi a França, depois foi a Holanda, depois veio o fracasso do Brasil, depois Croácia, Bélgica e Croácia, cara. E além disso, Luciano, a gente tem, eu acho que o debate é até mais amplo nesse sentido, mas o futebol europeu, principalmente, né, com seu poder aquisitivo, e não só isso, o futebol europeu, hoje ele revela muitos craques, muitos jogadores bons, o futebol europeu hoje. Mesmo com seleções que não foram campeãs do mundo, como citamos, Croácia e Bélgica. A Croácia bateu na trave 2 vezes, foi terceiro lugar em 98, foi vice em 2018 e acabou caindo na semifinal em 2022 para a Argentina. Mas você vê que o futebol europeu hoje, e trazendo eles trazendo jogadores nossos, né, do Brasil, cara, tem um acréscimo de talento muito grande em cima disso. Então, acho que o futebol europeu também está ganhando muito espaço em detrimento do nosso, que hoje em dia temos valores individuais, mas vejo, Luciano, não como antigamente. Viu? Ale, para a gente começar a puxar para 2024, né? O Santos entra no Campeonato Paulista vivendo muito mais por conta do brasileiro, aquele rebaixamento no final do ano, né? Primeiro rebaixamento da história, num ano difícil, né? Num ano que marcou a despedida do Pelé. Pelé foi no finalzinho do outro ano, mas, né, todo o cerimonial acabou sendo no ano passado e aí culminou com o rebaixamento. O Corinthians mudando de presidente, que chega a ser algo, né, um pouco diferente. O São Paulo, né, que veio, estava muito tranquilo com o Dorival, feliz da vida, de repente Carpini assume ali, Dorival vai para a seleção. E o Palmeiras, que aí eu discordo de uma série de coisas da Leila, mas eu concordo muito quando ela diz que a maior contratação dela é manter os grandes jogadores, porque tem muita gente que não valoriza isso, mas é algo muito importante você ter
manter os grandes jogadores que são responsáveis pelo campeonato. Quer dizer, os 4 grandes tiveram mudanças, tiveram impacto. Não sei para onde que vai levar esse impacto, mas tiveram, né? Muito, Luciano, muito. E eu vou começar, inclusive, pelo último clube que você citou, o Palmeiras. Além de manter uma estrutura do elenco, o Palmeiras manteve o seu técnico, né? Então, renovou com o Abel Ferreira até 2025. A Leila Pereira deu uma entrevista, né, recentemente, falando sobre essa renovação do Abel. O Abel, ele é um técnico assim sensacional. Ele é um técnico que pode até dividir opiniões com relação à postura dele em campo, mas ele é um treinador que a gente sabe que tem muita qualidade, é um treinador que a gente sabe que não deixa a peteca cair, traz uma questão mental muito grande no seu grupo de atletas. Está muito bem habituado aqui na capital paulista, com a sua esposa, com as suas 2 filhas, que inclusive, né, tem um colégio, né, estão no colégio. Então acho que essa questão da manutenção do elenco e principalmente do seu treinador faz com que o torcedor do Palmeiras tenha ainda mais segurança, vamos dizer assim, nesse ano de 2024. O Abel está à frente do Palmeiras há 3 anos e praticamente 2 meses, né? Porque, na verdade, 3 anos e 2 meses, porque ele chegou no começo de novembro de 2020 e tem aí muitos títulos, né? São 9 títulos à frente do Verdão e, obviamente, que o torcedor do Palmeiras tem muita alegria ao falar de Abel Ferreira, ao falar do elenco. E quando você cita, Luciano, essa questão de manter o elenco, o Palmeiras trouxe alguns jogadores pontuais, né? O que chamou muita atenção foi essa contratação do Caio Paulista, né? O Caio Paulista que no ano passado pertencia, né, ao Fluminense, no ano passado jogou pelo São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil. Mas essa manutenção de elenco do Palmeiras, trazendo jogadores pontuais, trouxe o Aníbal Moreno, né, do futebol argentino, um bom volante, trouxe aí o Caio Paulista. E aquele negócio, sabe, Luciano, não adianta, muitas vezes o São Paulino vai ficar bravo com o que eu vou falar aqui, mas essa questão que movimentou muito o mercado da bola do Caio Paulista, eu vejo muito mais uma falha diretiva do São Paulo. São Paulo, ele tinha a faca e o queijo na mão, ele mais ou menos que deitou na situação, ele poderia ter exercido o direito de pagar a primeira parcela, né, comprar em definitivo o Caio Paulista, que fez uma grande temporada ano passado, né, em 23 com o São Paulo, poderia ter comprado do Fluminense, mas aquele negócio, ninguém vai tirar esse jogador aqui do meu clube. E acabou ficando essa situação. O Palmeiras, muito forte no mercado, através da Leila Pereira e Anderson Barros e todo o staff e estrutura do Palmeiras, né, diretoria, foi de uma forma assim voraz, vamos dizer, para entender o que São Paulo estava demorando para exercer o direito de compra, falou, vamos chegar no rival. Não, mas dentro da legalidade. Do processo, Sim, isso exatamente. É normal, gente. Da legalidade. Isso é legal. Então é assim, o Palmeiras está corretíssimo na postura, achei que São Paulo demorou demais para exercer esse poderio de compra do Caio Paulista e hoje ele pulou o muro, né? Já foi apresentado com a cabeça do Palmeiras. Então acho que a manutenção do técnico... Mas também acho muito barulho. Acho que é mais pelo fato de ter saído de um, indo pro outro e tal. Sim. Porque, com todo respeito... aquela ponte não teria isso, né? Não, e assim... Eu não vejo também o Caio Paulista como... É um bom jogador. Um bom jogador. Uma briga pelo... Falei, caramba. Verdade, poxa, bom jogador. Tá pobre nosso futebol, né? E eu acho que o São Paulo tem dentro da sua base também lá em Cotia, como... Tem inclusive o Lanza, o Patrick Lanza, que é um bom lateral esquerdo, que até serviu seleção de base. Sim. Precisa melhorar alguns conceitos, alguns fundamentos, mas tudo bem, isso com o tempo. É garoto ainda. Agora... Então o Palmeiras tem essa manutenção, principalmente com o Abel. O Corinthians agora está com o Augusto Melo, né? O Corinthians tem alguns pontos ainda a ajustar, mas trouxe alguns jogadores importantes. Precisa aí agora pagar um valor de 20 milhões pelo Rodrigo Garro, porque ele estava quase sendo inscrito no boletim informativo diário, o famoso BID da CBF, mas parece que no momento da assinatura do contrato, o Tajeres da Argentina, que era o clube anterior do Garro, né? Bom jogador, volante, estava falando assim na cláusula, olha, você me paga 10 milhões de reais, só que na hora que foi assinar o contrato era 20 milhões, e o Corinthians não tinha esse dinheiro em caixa naquele momento. Então, adiou a estreia dele no Paulista. Então, ele vai ser inscrito no BID futuramente. Ontem o presidente Augusto Melo, inclusive, falou isso, falou também de outros jogadores, mas enfim, o Corinthians está aí
tem uns patrocínios interessantíssimos, né? Casa de aposta, patrocínio master. O São Paulo também fechou hoje um patrocínio master da sua camisa, uma casa de aposta também. Vai gerar em torno de 156 milhões por 3 anos. Ou seja, vai ser aí 50 e poucos milhões de reais por período. Então, vai se mexendo, vai se movimentando. O Palmeiras, que a gente voltar um pouquinho atrás, esse é o último ano de Crefisa, né? De FAM, último ano do contrato. E a própria Leila Pereira abriu. Ela já falou que renova. Só que ainda não falou de valores. Só que colocou na mesa assim, ó, quem tiver disposto a bancar mais, porque hoje a Crefisa, o grupo, né? A Crefisa, que é a Faculdade das Américas também, paga 81 milhões de reais para o Palmeiras anualmente. Então, quem chegar com 81 milhões e R$1, vamos dizer assim, estará aí. Então, tem casas de apostas aí que já patrocinam o futebol feminino, tá querendo também estampar no futebol masculino. O Santos é o grande problema. O Santos, assim, tá montando um time experiente demais. Então, 2 ex-corintianos hoje estão no Santos, Juliano e Gil. Então, você tem um outro ex-corintiano que é o William Bigode. Você tem... hoje foi apresentado o ex-lateral do Palmeiras, né? O Jorge, que voltou ao Santos. Que começou, no Começou, Santos. Exatamente. Então é assim, é um time que está, obviamente, pensando na Série B, mas manteve o Julio Furch, no argentino, renovou o contrato dele, João Paulo. E detalhe, Luciano, eles reduziram o salário, aceitaram uma redução salarial para permanecer no Peixe. O João Paulo, principalmente, ele tinha algumas sondagens de clubes como o Flamengo, por exemplo, e ele optou por permanecer no Santos Futebol Clube. Então é uma atitude louvável dele, vai disputar o Paulistão, a Série B. E o Santos tem é um poderoso, né? Lembrando que o Santos também tem presidente novo, né? Marcelo Teixeira chega, é um cara muito bom, muito experiente. Com muita influência, né? E muito apaixonado pelo clube. Exato. Um ex-gestor, né? Assim, um gestor, mas que já trabalhou dentro do clube, tem muitos serviços prestados. As últimas grandes conquistas do Santos, né? A gente pode lembrar de 2002, naquele campeonato brasileiro maravilhoso que eles, com Robinho, Diego. Então, Marcelo fazia parte de tudo aquilo. Então, vamos torcer aí para... Deixa eu dar uma passada na primeira rodada do Paulistão. Lembrando, né, que um fator importante também, principalmente para a gente do ABC, é que temos 12 equipes no Campeonato Paulista e 3 são do ABC. A gente tem mais de 20%. Exatamente. Isso é muito legal, né? Temos muito o Santo André, o São Bernardo e o Água Santa, sendo que o Água Santa, inclusive, foi vice-campeão paulista do ano passado, deu um suador danado para cima do Palmeiras, ganhou o primeiro jogo, acabou sendo goleado no segundo, mas, enfim... Chegou na final do Campeonato Paulista, é a força do ABC. A gente lamenta, lógico, a ausência do São Caetano. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na Série A3, mas o ABC, acho que é legal a gente bater nessa tecla, está muito bem. O Santo André já há alguns anos indo bem, o São Bernardo também numa reestruturação e o Água Santa também se solidificando como uma grande equipe. É muito difícil permanecer num campeonato de 12, onde, na verdade, de 16 equipes e 2 caem. Quer dizer... Você fica ali, né? Se você não se classifica, você já está... E a gente, até por conta do regulamento, às vezes você chega na última rodada, lembra do Santos o ano passado, se perdesse, caía, e se empatasse, passava para a segunda fase. Era um negócio meio maluco, assim. Uma linha tênue, né? Isso, mas faz parte. E todo mundo sabe disso, porque o regulamento é dado bem antes. Então, o pessoal não reclama. Vamos ter, inclusive com transmissão da Rede Nacional, temos São Paulo e Santo André no Morumbis. Agora é Morumbis? Morumbis. Name rights do Morumbi, que é Morumbis. Vamos lá. Red Bull Bragantino e Água Santa, abrindo o Campeonato Paulista já amanhã. O jogo acontece em Bragança Paulista. Botafogo de Ribeirão Preto e Santos lá no estádio Santa Cruz. Em Ribeirão Preto, na minha Ribeirão Preto, que eu gosto de dizer. Claro. São Paulo e Santo André, no Morumbis, para alegria de Geraldo Neri. Quem que vai estar nessa transmissão? Estará lá eu, Geraldo Neri e Júlio Gotardo. Coloque o capacete, como ele disse. Coloque o capacete que vem em temporada. E Júlio que falou que vai narrar o gol do título do Santos na Série B. Grande Júlio Gotardo. Amanhã à noite também tem lá em Campinas, é um jogo bom para assistir, hein? Ponte Preta e Mirassol no Moisés Lucarelli, com certeza com bom público.
No domingo, 4 horas, tem Novo Horizontino e Palmeiras. 4 horas também São Bernardo e Ituano, no 1º de maio, aqui em São Bernardo do Campo. Na Neoquímica Arena, inclusive, também com transmissão da Rede Nacional de Notícias. Vou estar nessa, eu, Geraldo e Devanir Bissoli. 18 horas, Corinthians e Guarani. E no Major Levi Sobrinho temos Inter de Limeira e Portuguesa também, às 18 horas. Tirando, né, os grandes que a gente falou, a gente tem aí o Água Santa, vamos ver como vai ser, né, o pós, mas a diretoria trabalhou bem para poder manter uma base, uma raiz. O São Bernardo sempre é um candidato, porque é uma equipe que tem muito bem organizada. Red Bull Bragantino, 1ª divisão do Brasileiro, também pode aparecer. O próprio Santo André, né, Luciano? E o Santo André também, né? O trabalho do Celso também muito, muito sóbrio, é um trabalho de gente que quer realmente dar bola, não é aventura e tal, e enfim, a gente acreditar em belas campanhas. Temos Guarani e Ponte que sempre vão render... Qualquer jogo contra Guarani e Ponte, sempre o adversário fala, olha, esse time é cascudo, não sei Exatamente. o quê. E a Portuguesa, que ano passado passou um sufoco danado, quase caiu, há uma expectativa também que faça um 2024 melhor. Né? Sim, vai ser mais um campeonato de muita disputa, né? O campeonato paulista é muito forte, a gente sabe que são times que sempre, ano após ano, revelam jogadores, né, das melhores safras possíveis. E como bem destacou você, Lu, a gente, tirando os grandes, né? Você tem esses times aí, com todo respeito também, que fazem um barulho muito grande. Você falava de Ponte e Guarani, teremos o derby campineiro, né? Que é muito legal, que é muito bacana. E lembrando que o regulamento, né? Você classifica os 2 primeiros, né? E aí você vai ter aquela questão do melhor terceiro colocado. E jogo aí vem os mata-matas, na verdade. Quartas de final e semifinal é o mata, né? O mata-mata, que é o jogo só. E aí sim, na final é o mata-mata, que você tem jogo de ida e volta. E outra equipe também que a gente não pode deixar de citar é o Mirassol, né? Porque ele vem com uma estrutura, uma diretoria que trabalhou de uma forma muito correta nos últimos anos. Você vê hoje eles têm calendário anual, sabe? É aquele tipo assim... bonitinho, não tem grandes luxos, mas entrega. Então, assim, é uma equipe também que vem para fazer uma bela competição. Agora, você falou do atual vice-campeão paulista, o Água Santa. Eu confesso que eu tenho uma curiosidade para ver agora, em 2024, como vai ser essa manutenção mesmo do futebol, porque é um time que já vem com estofo de vice-campeão. Antigamente a gente olhava para o Água Santa, ninguém falava em momento nenhum, com todo o respeito, que ele chegaria, né? Hoje chegou ontem, no ano passado, com um trabalho muito forte do Carpini, né? 10 anos estava no esporte amador, né? Exatamente. Então ninguém falava assim, ele é postulante a chegar numas quartas de final. A gente vai cair numa primeira fase. Não, chegou nas quartas, eliminou São Paulo, inclusive, nos pênaltis no Allianz Parque. Aquele jogo lá que estive ao lado de Miguel Salek, no microfone fora da Rede Nacional de Notícias, lá no Allianz Parque. Depois foi eliminando, né? Eliminou outros pela frente, Bragantino, inclusive, sim, na semifinal, e chegou na final contra o Verdão. E aí, como você bem falou, lá na Arena Barueri venceu o Palmeiras e depois acabou perdendo no Allianz Parque. Mas quero ver esse ano, né? E uma base muito bem formada pelo Carpini. O Carpini, ano passado, nossa, ele entregou muito para o time do Água Santa, para a cidade de Diadema, que tem um orgulho muito grande pelo seu time. Não, e estender para toda a diretoria, né? Claro, diretoria, desde o presidente, todo mundo trabalha demais, cara. Eu parabenizar muito. Acompanho alguns jogos aí, estive muito perto, né, do trabalho do Água Santa, inclusive na base também. Que bom. Trabalho muito sério, né, Luciano? Sim, não muito tem sério. como dar errado. Falando em Água Santa, só uma vírgula. O Santos foi bem, hein? Passou do Água Santa na Copinha e foi jogar com o Cruzeiro. Rapaz. E soltou a escalação. O que foi aquilo? Foi estagiário? Ah, foi estagiário. Sobra sempre pro estagiário, né? Foi estagiário, rapaz. Cara, eu trabalho, você sabe disso, com assessoria de imprensa de clube. E entornou o caldo lá, hein? Se eu soltar um negócio desse, rapaz, não sei não, hein? Acho que eu caio. Rapaz. Bem propenso a acontecer isso. Que absurdo. É o Santos, pô. E detalhe, parece que mexeu até com o desenrolar da partida. Logicamente que não foi só isso, foi muita competência do Cruzeiro que fez 3-0, mas de repente, cara, entornou o carro, deu pane geral. Pane geral. É uma pena, né? Que o Santos estava fazendo um bom do campeonato. Parece que Devanir Bissoli recebeu a delegação do Santos e desejou boa sorte para todos pessoalmente. Pois e aí parece que o negócio...
Aliás, quem caiu fora ontem, ô Luciano, só quero fazer primeiro parabenizar o Novo Horizontino, que chegou à semifinal, e o Atlético Paranaense vem fazendo uma boa campanha, virou um jogo dificílimo contra o Grêmio de Porto Alegre, e depois, ontem numa chuva, depois torrencial, o time do Atlético acabou perdendo 3-1 pro Novo Horizontino, Novo Horizontino na semifinal da Copinha, hein? Legal. Que mostra mais uma vez a força do interior de São Paulo, né? Exatamente. O Novo Horizontino que abre já contra o Palmeiras, o Campeonato Paulista. Não vai ser fácil pro time do Abel, não. Não. E temos A2 também, né, Luciano? Vamos falar de... só pra fechar quer chutar um favorito já? Ou... Luciano, eu vou chovendo molhado aqui, mas é Palmeiras pra mim. Palmeiras também? Pela estrutura, pelo trabalho, pela força mental. E nem precisa trazer muitos jogadores, não. Você tem um Abel que sabe mexer muito bem as peças, um time muito bem estruturado, né? Olha, eu acho que o Palmeiras, ele entra, né, com favoritismo por tudo aquilo, mas eu vejo Corinthians e São Paulo... Correndo por fora. Correndo, mas não é correndo assim. Cabeça a cabeça. Cabeça a cabeça. Talvez não por um trabalho, uma estrutura, mas por conta da mudança. O Corinthians, de tudo aquilo que representa o novo presidente, a gente está falando de 14 anos de uma gestão que foi... Não, 16 anos de uma gestão que foi trocada. E a chegada do Carpini no São Paulo. Não sei. Vamos torcer aí que a gente tenha um grande campeonato paulista da Série A1. Lembrando eu acho que o título fica ou na Neoquímica Arena ou no Morumbis. Luciano Luiz cravando aí. Lembrando, né, Lu, que teremos a final da Supercopa do Brasil também, né? Sim. Que acontece dia 4 de fevereiro, lá em Belo Horizonte, no estado do Mineirão. Palmeiras e São Paulo, né? Jogo bom pra ir, hein? Poxa, eu adoro o tropeiro do Mineirão. Rapaz, toda vez que eu vou fazer jogo lá, o pessoal fala assim... já bate palma, né? Nossa, o pessoal fala, não, vamos comer no hotel, vamos comer não sei aonde e tal. O único lugar que às vezes eu deixo, eu troco o tropeiro do Mineirão, é o Mercado Municipal de Belo Horizonte, que é algo, Ale, se você não conhece, vá conhecer, vá com a família, porque é um lugar maravilhoso. Para quem gosta de comer bem, meu Deus do céu, é fantástico. Sabe que a gente é forte, não é à toa, né? E você sabe que já tá dando fome, né? Então, beleza. Vamos partir para A2 do Campeonato Paulista. Aliás, a A2 já teve rodada, inclusive. Teve rodada no meio de semana, começou a A2 mais cedo. Vou passar aqui os jogos da A2. Na Rua Javari, inclusive o Ale esteve nesse jogo. Juventus 0, São Bento de Sorocaba 1. São Bento que empatou com São Caetano durante o período de preparação para o Campeonato Paulista, um amistoso. Só um detalhe, esse gol foi marcado pelo Vitão, já no apagar das luzes. 45 minutos e 45 segundos. Jorginho, Jorginho, me ajuda, não pode tomar um gol no finalzinho assim, não. No final. O Primavera venceu a Portuguesa Santista 2-0. O Portuguesa Santista que investiu bem, mas não começou tão bem. Monte Azul 1, Ferroviária 1. Mandar um abraço pra galera de Monte Azul também. Um trabalho novo lá, o Davi e todo o pessoal que tá acompanhando. Rio Claro 2, Oeste 0. O Capivariano venceu o Comercial pelo placar de 2-0. Linense que rebaixou o São Caetano ano passado. Verdade, Linense. verdade. Venceu o último jogo aí, já começou perdendo 1-0 pro Velo Clube em casa. Era o resultado que o São Caetano precisava no passado. 1-0, o São Caetano estava na cidade. Mas enfim, Luciano, para de chorar o leite derramado. Tô aqui chorão que você tá. São José 2, Noroeste 1. Taubaté 1, 15 de Piracicaba 1. São os jogos aí da primeira rodada. E, Luciano, desculpa te interromper, que a gente sabe que a A2 também é muito forte, né? E como... Não, e tudo... Eu tô falando nome de times que o torcedor se acostumou a ver na primeira divisão. Já figuraram em muitos tempos na primeira divisão. E é uma Série A2 muito complicada. Mas você que é muito bem relacionado, né? Principalmente no ABC, obviamente cobre muito Série A, Série A2. Como tá a Série A3 na sua visão, Luciano? Você que tá sempre aí, obviamente, né, ligado com as coisas do São Caetano, do ABC, como um todo. Como estão as coisas da A3? A3, cara, a A3 começa quarta-feira que vem. Certo. Né? O pessoal ainda tem mais um final de semana aí para trabalhar. Bem, a A3 tem equipes que estão trabalhando há um pouco mais de tempo de uma forma mais estruturada, né? Caso do Marília, que tem feito um trabalho muito bom. O Grêmio Prudente, que soube manter a base do ano passado e dar continuidade a isso, são, assim, as equipes que eu vejo com mais...
Estofo. Assim, com mais bagagem. O São Caetano teve uma mudança de gestão, né? E saiu o presidente, entrou um novo presidente, começou a trabalhar, adotou uma fórmula talvez diferente do que algumas equipes do interior, que é aquela coisa de trazer um medalhão, aí o pessoal, ou ele vem e arrebenta, ou ele vem, como o pessoal diz no futebol, o cara vai roubar, tal, né? Que o pessoal fala, não, que ninguém vai roubar, pelo amor de Deus, mas é aquela gíria do futebol. O São Caetano adotou uma coisa assim, de trazer jogadores desconhecidos, da grande mídia, assim, mas jogadores trabalhadores, sabe? Eu vejo hoje um nível técnico, principalmente... Como você vê o elenco do Azulão hoje? Então, cara, enfim, eu tô motivado. Eu acho que é um clube, é um elenco que quer, sabe? Aquela coisa assim, tem que ter fome. Que a gente falava às vezes até de seleção, que mas os caras estão tudo já... Mas enfim. Tem que ir com tudo pro prato de comida, né? Cara, eu sinto isso. Às vezes eu tenho um certo... Eu fico meio preocupado, porque eu vejo que tem muita gente que não sabe, não é do futebol, ali vivendo e tal, mas os jogadores, eu vejo que são, assim, que estão querendo, que é um grupo bem fechado, um grupo bem concentrado, individualmente e tecnicamente, são pessoas que têm qualidade. Talvez não estouraram em grandes equipes, mesmo que alguns ali têm base, né? E às vezes a base também é legal que o cara tenha uma base numa grande equipe, mas a gente sabe que isso também não significa tanto, porque o importante é ver profissionalmente, que aí é um outro mundo. Base é uma coisa, quando você sobe profissional é outra competição. Mas, enfim, eu acho que tem fome ali, principalmente essa parte dos atletas, de querer buscar, sabe? E tem mais segurança. Hoje é passado para eles, assim, um pouco mais de estrutura. Que bom. Não tem luxo, mas... Sabe, eu vou te entregar, tá prometido o quê? Tá prometido aqui XY, tá aqui XY. Não dá para dar o XYZ, mas o XY que prometeu tá aqui. Então isso dá uma... Agora, também tem uma coisa, né? Até tava a gente conversando no final do ano no evento da CEISP, né? Dos cronistas esportivos, e aí todo mundo fala assim, poxa, o São Caetano vai subir fácil a 3. Eu falei, olha, não é matemático isso, porque a gente sabe que por tudo que significou, foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, exatamente. Mas a gente não pode esquecer que isso aconteceu há 20 anos, né? E não tem ponto a mais, assim, por ranking. Tá todo mundo com 0 pontos. Nem aqueles jogadores vão voltar a jogar. Não vai. Então, assim, é um São Caetano que, lógico, de repente, talvez o jogador do próprio da estreia contra o Bandeirante, o grau de motivação dele é diferente de jogar com São Caetano do que talvez com o Rio Preto, ou, sabe? Então isso acontece no futebol, isso eu vejo, né, o Corinthians, quando recebe um grande adversário, por exemplo, o Guarani. Você acha que os jogadores do Guarani não estão super... Mesmo o Guarani, que é uma grande equipe, famosa, mas, vamos abrir contra o Corinthians. Os jogadores do Novo Horizontino, vamos abrir a competição em casa contra o campeão brasileiro, o atual campeão paulista. Os jogadores do Santo André, poxa, a gente vai abrir a competição jogando contra o São Paulo, no Morumbi. Então isso é uma coisa que motiva, e não vai ser diferente, mas eu acho que assim, tá muito aberto, o torcedor tem que acreditar, porque é um momento novo, o clube chegou a quase fechar as portas, né? Infelizmente a gente tem noticiado isso, mas graças a Deus, ao esforço aí da direção, a coisa está sendo tocada, está sendo contornada e resolvida principalmente, mas é aquela coisa, né, Ale? A bola tem que entrar, não adianta. O Brasil contra a Croácia. Era só ficar atrás. Aí depois que acaba o jogo é mole, Mas você vai querer isso. E se o Brasil ficar atrás e toma uma pressão e sai o gol do mesmo jeito que saiu no contra-ataque, mas poderia ter saído numa pressão. Então, assim, não tem essa coisa, né? E a gente falando do São Caetano, Luciano, lógico que a gente lembrou da época áurea, mas o São Caetano, cara, é uma pena ele não figurar na Série A1,
no Campeonato Paulista. É uma pena. Justamente faz muita falta. Exatamente, faz muita falta. O Azulão é um patrimônio do nosso futebol paulista. E, pô, já foi como você falou, campeão paulista em 2004, vice-campeão da Libertadores, 2 vezes vice-campeão brasileiro. Né? Vice-campeão paulista em 2007 com o Santos. Exatamente, lá jogo. Vice-campeão paulista. Eu lembro da nossa alegria em 2019 cobrindo a Copa Paulista, onde ele foi campeão da Copa Paulista. Sim. Então, assim, é um time que é um clube, independente daqueles que passaram, mas é um clube que criou uma raiz muito grande aqui conosco. E dava trabalho, clássico, cara. Né? Pô, eu lembro que teve uma época ali, eu não sei se foi 3 a 5, assim que o Corinthians ficou 1 ano e meio sem ganhar do São Caetano, que enfrentava no Paulista e no Brasileiro, e era difícil, pedreira sabe? Total, né? Era pedreira, sabe? Mas, enfim, são tempos diferentes. Sim. Eu acho que isso, infelizmente, não é o primeiro caso que acontece, né, no futebol. A gente tem aí de equipes... Por exemplo, a gente coloca hoje o Palmeiras como um grande clube não só do país, mas do mundo, né? Da América também, ali disparado. E o Palmeiras viveu momentos bem difíceis, jogou 2 Série B, quase jogou uma terceira se não fosse o Santos salvar lá na última rodada. O próprio Corinthians que foi rebaixado. E grandes equipes aí que também viveram hiatos. A gente falou do Guarani, passou problemas seríssimos, né? O Flamengo teve problemas bem sérios. Hoje a gestão resolveu. Então por isso que a gente tem que acreditar nas pessoas. Exatamente. Eu tento me apegar em pessoas, em gestão. Lógico que às vezes alguma coisa você concorda, outra você não concorda, mas enfim, faz parte, né? Da mesma maneira que a gente também tem nossos equívocos, nossos momentos que a gente acha que uma coisa está certa e ela não está, mas o que eu vejo é que precisa ter dado tempo. Não chegou a Série A3 do Paulista e sem nenhuma série no Brasileiro do dia para noite, foi caindo. E eu acho que para voltar vai ter que ser também step by step. Bem gradativo. Não tem mais aquelas coisas da época do Eurico Miranda, de virada de mesa, sabe? Vai ter virada de mesa. Hoje eu dou um jeitinho, né? Não tem mais isso. Então, assim, para jogar A1, vai ter que jogar A3, vai ter que ficar em primeiro e segundo na 3, vai ter que jogar 2, vai ter que ficar em primeiro ou segundo na 2, para depois jogar 1. Não tem salto. No Brasileiro, vai ter que ir bem no Campeonato Paulista para conseguir vaga, ou vai ter que ganhar a Copa Paulista. É um passo de cada vez, sabe? E aí a Série D é dificílima, porque a Série D, você entra na Série D, mas você não se mantém na Série D. Dependendo da colocação, você não está garantido na Série D do ano que vem. Exatamente. Então, assim... É mais uma briga, né? É uma briga danada, cara. Uma briga de foice. Então você... voltar à elite... Eu ouço muito uma frase que às vezes eu acho até meio engraçada de tanto que eu já ouvi, que o pessoal fala assim, esse time tem que voltar ao local. Agora, recentemente, foi o pessoal do Santos que usou essa frase. Ao local onde jamais deveria ter saído, né? Como se fosse uma facilidade, né? E é trabalho, cara. E não vê o recorte do que foi a temporada, né? Sim. O Santos tem, o ano passado todo, até quase caiu, como você falou, quase caiu no Paulista. Tava uma derrota para cair, um empate para classificar, mas o Santista tinha muito medo de cair do Paulista. Sim. E aí, no Brasil... Segundo o Geraldo Neri, o São Paulo caiu. Ele disse que o Geraldo disse que São Paulo caiu em 89. Ele bate nessa tecla. Grande Geraldo Neri. Mas então é isso, Luciano. Acho que precisa de um planejamento. Estamos falando de São Caetano, mas esse planejamento, principalmente você tocou no Santos, o Santos esse ano não será fácil o retorno. Não vejo com muita facilidade. Porque você até pode ter um declínio, vamos dizer assim, tecnicamente falando, na Série B, mas a vontade dos times é muito complicado. Você vai pegar times muito difíceis, como o Sport do Recife, por exemplo, time muito complicado. São equipes, ou os paulistas mesmo, né, que estão na Série B. É muito complicado mesmo. Então acho que o Santos precisa ter um planejamento muito forte. Vamos ver agora um termômetro no Campeonato Paulista, claro que é o Campeonato Paulista, mas com essas caras novas que o Santos tem e experientes, diga-se de passagem, acho que a aposta da diretoria do Santos foi muito essa, né? Trazer jogadores experientes para
ter esse termômetro na Série B. Espero que isso colha frutos, né? Ô, Ale, só para fechar da A3, até para fazer uma justiça, né? Eu falei do Marília e do Grêmio Prudente, o Esporte Clube São Bernardo, né? Claro. Porque nosso tradicional aqui também. Faz parte do ABC. É o time mais antigo da região do ABC. Exatamente, tradicionalíssimo. E é um time que tem trabalhos sólidos, uma diretoria sólida já há alguns anos. O time ele teve um hiato na sua história, onde houve a paralisação das atividades esportivas, mas de uns anos para cá ele tem sempre feito grandes campanhas, chegou a subir, depois acabou caindo. O ano passado bateu na trave, quase subiu para 2. Então, assim, tem uma diretoria boa e uma coisa que eu vejo no São Bernardo, que tem muita gente que é da bola. Você vê o pessoal que coordena, gente que é do meio, gente que conhece mesmo. Que tá, sabe? Então, assim, mano, é um negócio muito também que a gente tem que estar sempre muito bem atento ao trabalho. Mandar um abraço pro nosso grande Gabriel Carvalho, nosso companheiro. Grande Gabriel Carvalho. De Rede Nacional de Notícias também. Grande, um talento. Um cara muito competente, que tá agora também lá à frente também da assessoria do Esporte Clube São Bernardo, do Cachorrão. Enfim, tá no páreo também. Tá no páreo. E o Campeonato Paulista da A3, ele tem um formato parecido com o da A2, né? Diferente do da 1. Não. São 16 do mesmo jeito, só que aí são 15 jogos na primeira fase, e aí se classificam 8. Então, quer dizer, jogo só de ida, né? Que tem time que você vai jogar em casa, tem time que você vai jogar fora. Não tem aquela coisa de ida e volta, mas... E é uma sequência, cara, difícil. O campeonato vai ser o último a começar. O A2 já começou, o A1 começa agora no final de semana, vai começar só na quarta-feira, mas depois que começa, meu amigo, é quarta, sábado, quarta, domingo, quarta, domingo. Quarta... Então, assim... É puxado. Não tem tempo de recuperar. Você machucou jogador, aí você tem que ver o elenco. Porque se machucou jogador... O cara... só pegou 10 dias. 10 dias são 3 jogos. Exatamente. São Caetano joga quarta contra o Bandeirante fora, aí depois ele joga contra o Rio Preto em casa, e na sequência já tem um jogo contra acho que é do Esportivo Brasil na terceira rodada, se eu não me engano. Peraí que eu já vou te dar uma precisão. Mas é uma sequência puxada. É quarta, sábado e quarta. O terceiro jogo é contra o Lemense. Então é quarta contra o Bandeirante, sábado contra o Rio Preto e quarta contra o Lemense. Não é fácil, cara. Você não tem muito respiro aí, não. Pô, 7 dias. E você tocou num ponto importante. Se lesionar jogador, né? Você tem que consultar o elenco. Sim. Tem que ver, porque precisa ter um elenco muito, muito robusto, né? Muito bom. E aí você vê que há uma movimentação, né, de todas as equipes. Tem uns que, lógico, investem menos, mas o investir menos, você sabe bem disso, né, Ale? A gente está muito tempo no futebol. Não significa necessariamente que você também vai tomar uma sacolada de todo mundo. Porque às vezes, olha o Aster na copinha. O próprio Água Santa ano passado. Sim, o Água Santa. Poxa, o Aster tem menos estrutura que o Palmeiras. Lógico que tem. Tem mais milhões de vezes menos. Mas ganhou. Então, assim, o futebol é essa coisa maluca. Que é formado há 10 meses. Sim. Tem nem um ano ainda. Vai completar um ano ainda. Mas é isso. Como o Água Santa tirou o São Paulo ano passado. Exato. Dentro lá do Allianz Parque, tava tendo a coisa do show, mas não dá nem para falar, com todo respeito ao Água Santa, mas a estrutura do São Paulo, se eu pegar a folha de pagamento, era muito maior. Então, assim, por isso que quando as pessoas falam assim, o São Caetano vai nadar de braçada na 3, eu falo, não, gente, longe disso. Tá trabalhando muito para fazer uma grande campanha, lógico. Porque é isso que lhe cabe. Agora, de dizer que vai... Não, longe de... Não o famoso passar com o pé nas costas. Não existe. Não, isso não... Cara, olha, se você pensar... os próprios grandes... Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que teoricamente são os favoritos no Campeonato Paulista... Eles não vão... Eu duvido que eles vão chegar com 100% de aproveitamento na reta final. Não vão. Vão empatar, vão perder. Normal. O próprio Palmeiras, né, que a gente vem falando. Vai acontecer isso. Em um determinado momento vai ter uma derrapada, né? Mas isso faz parte do futebol. Agora, essa questão que você falou do investimento, se o jogador entra em campo com aquela vontade, com aquela raça, com aquela gana, meu amigo, ele complica para qualquer equipe. Sim.
Ale, fechou a nossa primeira resenha do ano? Foi Fechamos, tranquilo? muito bacana. Sempre bom estar aqui com você, Luciano. Eu diria, sabe como é que foi? Como? Foi sensacional. Eu conheço quem fala isso. Eu também Sensacional, grande Luciano Luiz. Cardilho, então, estará na jornada de sábado, né? Morumbi, São Paulo. Será que vai ter chocolate pra galera lá? Muito se espera, né? Agora, depende. Só não pode ter chocolate dentro do campo. É isso que eu ia falar, depende. Você quer falar de chocolate goleado? Mesmo, hein? Isso aí vai ser... Eu fico imaginando... Isso aí vai ser até um trocadilho aí. Viu? Mas é que agora o mundo tá chato, né? Não pode mais. Antigamente, né? A gente até imaginava já as capas do jornal. Chocolate no Morumbi. Rapaz, a nossa geração era assim. Era muito confortável você brincar. Hoje você tem que tomar muitos cuidados. Chato, aí eu vou falar aquilo, vou falar isso. Então é complicado. Tá mas chato. Importante é que o Paulistão mais um vai começar com toda a cobertura da Rede Nacional de Notícias. Boa. Fica aí, agradecer nossa retaguarda aí também, Papito 06. Papito 06, sensacional, deu um show na retaguarda. Ele é o cara, hein? Ele é o cara. É filho do cara. Filho do cara. Vamos lá. O domingo Devanir e Geraldo Neto. Corinthians também. e Guarani. Corinthians e Guarani. Isso. Copinha também estaremos acompanhando, né? Final da Copinha. A Copinha já tem pelo menos dois times credenciados, de paulistas, né? Credenciado a final, Corinthians e Novo Horizontino, né? Chegou. E vamos acompanhar como vai ser a grande final, ainda sem uma data, sem um local, né? A data sim, dia 25, sem um local pré-definido, né, Luciano? A federação chegou a declarar o seguinte, que se fosse o Corinthians o finalista, a final seria na Neoquímica Arena. Certo. Se não fosse o Corinthians, qualquer outra equipe, já que o Palmeiras e o São Paulo estão eliminados, a final seria no Morumbi. Porque, por conta de ser aniversário da cidade de São Paulo, precisa ser na capital paulista. Então, assim, lógico que de repente, se for Novo Horizontino, eles devem fazer qualquer final, deve ser no Morumbi, caso que não tenha o Corinthians. Tendo o Corinthians, há um tratado de cavalheiros ali, que foi feito antes com os presidentes dos clubes, e aí o Corinthians teria essa vantagem, teoricamente, de atuar dentro do seu estádio, mas também para o adversário, principalmente para a molecada, seria uma coisa muito bacana, porque com certeza teria quase 40 mil torcedores, seria uma seria mais sensato. Sem dúvida. Então, a gente tem ou Corinthians ou o Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, como diz Geraldo Neri, para a final da Copinha. E só um detalhe com relação ao Morumbis, agora, né, que é o name right, é o seguinte, o São Paulo pensa em fevereiro, a diretoria do São Paulo, em começar a mexer no estádio, tem um projeto bacana que o São Paulo ventilou lá atrás, ainda antes de fechar essa naming rights. Hoje nós temos o maior estádio da América do Sul, que é o Monumental de Núñez, do River Plate, lá na Argentina. O São Paulo, guardado as devidas proporções, que é mais ou menos... Muito parecido. E quer deixar um pouquinho mais revitalizado para que pareça mais. Então, muito caminhou nisso, nessa questão de você fechar um naming rights, né? Então, agora é o Morumbis. E vai, obviamente, a partir de fevereiro... Parece que vai ter um ajuste para começar a mexer nos assentos lá, na capacidade do estádio. Eu lembro de um projeto, eu trabalhei na organização da Copa do Mundo aqui do Brasil, da Copa FIFA 2014, e antes da aprovação da Arena Corinthians, Itaquera, hoje Neoquímica Arena, o Morumbi era, quando foi entregue o plano para a FIFA, o Morumbi era o estádio da cidade de São Paulo, da sede de São Paulo. E aí eu lembro bem que tinha um projeto, o Morumbi hoje, para quem conhece, ele tem 3 anéis, e o último anel, na verdade, ele seria isolado, e do segundo anel ia descer uma arquibancada até o nível do gramado, até para aproximar o gramado, porque hoje há uma distância muito grande entre a linha lateral e o gramado, e esse ia descer, consequentemente iria perder aquele primeiro anel, mas ia até quase à beira do gramado, e isso tudo em volta. E na época, o presidente Juvenal Juvencio, por conta das intervenções da própria FIFA, porque seria um estádio para abrir a Copa do Mundo, assim como Itaquera acabou abrindo,
enfim, aquela coisa, né? Ah, não, do meu jeito, quem manda aqui sou eu, não sei o que lá. E aí houve um desgaste. O André Sanches, na época, soube usar isso, né, junto com a CBF, para poder falar assim, então, opa, tô aqui e tal, o governo federal, aquilo tudo conspirava, né, numa maré, e aí acabou sendo criado a hipótese, e aí depois concretizado do estádio do Corinthians em Itaquera. Mas eu lembro desse projeto, eu cheguei a... Cara, eu tive esse projeto, talvez em outros computadores, eu preciso procurar em algum HD perdido, mas na época a gente chegou a apresentar, que era um projeto muito bacana desse novo Morumbi, que eu imagino que deve ser algo... Parecido com isso, né? Se trabalhar numa linha de reforma, precisa, né? E aproximar cada vez mais do gramado. E aquela coisa que tinha antigamente, mas o povo invade. Cara, o povo invade... O povo pode fazer qualquer coisa. Agora, se tiver punição, você vê se na Neoquímica Arena tem invasão toda hora. Volta e meia até acontece alguma coisa, mas muito menos do que acontecia no Pacaembu no Parque Antártica. Tinha um fosso e a galera toda hora invadia. Vê se no Allianz Parque o pessoal... Então não invade. Então, assim, é um mundo novo. E acho que o São Paulo merece um estádio revitalizado. Morumbi é uma coisa linda. Acho que a gente, mais antigo, a gente tem a lembrança... porque o torcedor do São Paulo, especificamente, ele tem aquele carinho, lógico, que é o estádio de São Paulo. Mas o Morumbi, durante muitos anos... Isso talvez essa geração mais nova nem saiba disso, mas o Morumbi era a referência dos clássicos de São Paulo. Exatamente. O Corinthians e Palmeiras era no Morumbi. Sabe? Corinthians e Ponte Preta, 77, final do Morumbi. A maior renda da história do Morumbi foi o Corinthians e Ponte Preta. Então, assim, o Santos foi campeão brasileiro contra o Corinthians no Morumbi. Então, o Morumbi, ele era além da casa do São Paulo, mas ele era a casa dos grandes jogos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E isso aí, por conta, enfim, da evolução, de cada um ter essa nova realidade do futebol, perdeu muito. Mas eu acho que o São Paulo merece, tem torcida para isso, a torcida mostrou isso ano passado, né? Aliás, tem mostrado aquela coisa da torcida de São Paulo de falar que é só de Libertadores, ela provou que ela foi a segunda maior média de público atrás apenas do Flamengo. Ela é do São Paulo, ela não é da Libertadores, então tomara aí que o São Paulo vá no rumo. O torcedor que usou aquele slogan, né? A torcida que conduz, né? O ano passado o torcedor de São Paulo usou esse slogan, o Geraldo Neri lembra muito bem disso aí. Grande Geraldo Neri. Geraldo Neri, ele vive entre a cruz e a espada com a torcida. Ô, meu caro Ale, obrigado, hein? Até a próxima. Manda um recado pra galera aí e boa transmissão, bom 2024 pra você. Valeu, Lu. Grande abraço pra você. Obrigado a todos que acompanharam. Rede Nacional de Notícias na cobertura dos principais eventos esportivos, começando agora, né? Claro, estamos cobrindo a Copinha, mas Campeonato Oficial e o Paulistão começando. Tem nesse final de semana, tem São Paulo e Santo André e também Corinthians e Guarani com toda a cobertura da Rede Nacional de Notícias, www.redenn.com.br. Um grande abraço a todos vocês que são sensacionais. Show de bola! Valeu, Alexandre Cardilho. Tá chegando ao final A Hora do Esporte aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. E olha, eu vou estar fazendo não só aqui no canal do YouTube, trazendo conteúdo sobre o Campeonato Paulista, mas também o Alexandre também vai estar, toda a equipe, sempre trazendo vídeos no Instagram, no Facebook da Rede Nacional de Notícias, falando sobre o Campeonato Paulista, da Série A1, da Série A2, da Série A3. Vou falar baixinho, né? Da Série A3, que a gente possa subir o nosso azulão de tanta gente, mas também torcendo pro Esporte Clube São Bernardo, que, por que não? Sobe os dois, que bacana. Não, com todo respeito a todas as equipes. Série A4, Bzinha, enfim, tem muita coisa bacana. Muito obrigado, valeu, galera, obrigado a toda a retaguarda, valeu todo mundo, valeu, galera, valeu, Brasil.